Olá, queridos, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Deus abençoe a sua vida. Que honra, mais uma vez, mais uma semana, estarmos juntos aqui, aprendendo da Palavra de Deus nesse estudo bíblico às 18 horas. Por isso, eu já quero desejar a você um ótimo final de tarde, como tenho feito também, um maravilhoso início de noite. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Estamos juntos aqui para mais uma semana, para mais um estudo bíblico. E essa semana eu quero trazer um bálsamo de Deus para as nossas vidas, que é um dos salmos, um salmo lindo, um salmo maravilhoso, um salmo inspirador, e que eu quero convidar a você a estarmos juntos ao longo dessa semana, esmiuçando esse texto, esmiuçando esses versos, esmiuçando aí, nos deleitando, na verdade, nessa canção que o salmista fez, nessa canção de louvor e adoração a Deus que o salmista fez, rendendo glórias ao Senhor, e mostrando os seus feitos, mostrando aquilo que Ele é. Bom, antes de começarmos a falar de forma específica do Salmo 66, que é o Salmo que nós estaremos falando, lendo e compartilhando essa semana, eu quero te trazer aqui algumas informações importantes. Por quê? Porque o Salmo, ele tem uma característica própria, O Salmo, eles são versos, são canções, são poesias que foram feitos por esses homens, que também são conhecidos como salmistas. Aí você vai ter o rei Davi, você vai ter o rei Salomão, que tem pelo menos 2 salmos inscritos, e você vai ter aí outras pessoas que fizeram esses salmos. O rei Davi, é o que mais produziu os salmos, ao longo de todo esse livro, de toda essa obra, tanto literária quanto artística e poética do Antigo Testamento. E eu quero convidar você a perceber que, lembra que na EBD você viu que a tradição oral ela era muito importante para que as histórias não se perdessem ao longo da caminhada do povo de Deus? E por isso talvez o povo hebreu precisou ter lá um livro escrito só para os hebreus, porque já não existia mais essa forma de passar a história. Muita coisa ficou esquecida, algumas pessoas se esqueceram de quem era Jesus e que Jesus era o único Salvador, e aí estavam ainda presos à lei mosaica, e aí você precisava ter um apologeta, para poder fazer aí todo esse trabalho de conscientização do povo hebreu, de onde eles vieram, quem eles verdadeiramente são, a quem eles servem e como que é a história deles daqui para frente. Isso daí é muito importante. Então a tradição oral, ela em muitos momentos você vai perceber que no Salmo acontece isso. O Salmo 66, por exemplo, ele tem essa característica de trazer algumas informações lá do passado, mostrando para as pessoas que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é glorioso, que Deus é esplendoroso e que Deus pode todas as coisas. Eu desde já quero te convidar também para estarmos orando, porque o início dessa semana com certeza vai ser para falar conosco, ao longo desse salmo, e ao longo dessa semana Deus vai falar em cada verso desse salmo aos nossos corações. Eu quero já te convidar a orar, pedindo a iluminação de Deus, pedindo o entendimento, pedindo para que Deus possa verdadeiramente nos fazer entender tudo aquilo que precisamos entender com essa obra do Senhor que está escrito na Palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado mais uma vez por mais uma semana, muito obrigado pela oportunidade que temos de poder estar aqui, de poder falar das coisas do Senhor, das suas maravilhas, falar, Pai, daquilo que o Senhor tem feito, dos seus atributos, do teu amor e do teu cuidado sobre as nossas vidas. Pai, que o Senhor possa produzir em nós a iluminação necessária para entendermos o texto bíblico, entendermos a tua palavra, entendermos, Deus, aquilo que o Senhor quer que aprendamos e que coloquemos em prática também em nossas vidas cotidianas. A Ti oramos agradecidos, pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, amém? Olha, nesse primeiro dia nós vamos ter pouco tempo para falar, mas também vamos aqui falar um pouco do início desse texto, que ele já começa na sua descrição aqui, falando que é para o mestre de música, um cântico, um salmo. Irmãos, é importante dizer que naquela época poucas pessoas tinham essa nomenclatura, Não vou dizer que seria um cargo, mas essa nomenclatura
de ser mestre de música. O mestre de música era realmente uma pessoa que, além de ter uma sensibilidade muito aguçada, espiritualmente falando e musicalmente falando, artisticamente falando, vamos dizer assim, ele era uma pessoa capacitada para expressar a Deus esses salmos, né, para poder salmodiar e ali trazer tanto as informações necessárias quanto a glória que Deus merece. E aí, irmãos, quando você vê um texto desse já escrito, né, sem aqui uma identidade, como é que eu posso te dizer, uma identidade definida, mas alguns historiadores vão atrelar esse texto, vão dizer que esse texto ele é um texto escrito por Davi, por conta das característica literária, características próprias e palavras que o próprio Davi utilizava, a forma de se dirigir a Deus, a forma dele que ele sempre tinha, né, na sua reverência. E aí, na sua grande maioria, os historiadores vão dizer que esse Salmo 66 é um salmo de Davi, mas aqui o subtítulo está dizendo: para o mestre de música, um cântico, um salmo. E aí começa dizendo assim: aclame a Deus, povos de toda a terra. Verso 2: cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente. Observa, querido, que nesses primeiros 2 versículos é um convite, né? O autor do Salmo, ele nos convida a adorar a Deus, a aclamar a Deus. Ele nos convida a render louvores a Deus. Ele nos convida através desses louvores, dizer que Deus é glorioso, né? E ele acaba sendo um pouco redundante, mas mas isso é por acaso, né? Porque ele diz aqui, olha, cantem louvores ao seu glorioso nome. E depois ele continua dizendo, ainda no verso 2, ele diz: louvem-no gloriosamente. Ou seja, o glorioso nome do Senhor é digno de ser louvado. Mas aí nós devemos louvá-lo gloriosamente. É uma escolha, é uma atitude nossa enquanto adoradores, uma atitude nossa enquanto pessoas que adoram a Deus e rendem louvores a Deus, ter essa atitude de sermos reverentemente gloriosos no nosso agir com Deus, naquilo que a gente entrega para Deus, naquilo que a gente faz para Deus, naquilo que a gente se propõe, né, a entregar para Deus. É simples? É difícil? Sim, porque exige intimidade. Agora, é difícil ter intimidade? É impossível ter intimidade com Deus? Não. É difícil porque nós estamos muito atrelados às coisas terrenas, às coisas carnais, e aí a nossa visão espiritual ela acaba se perdendo um pouco. Mas não é impossível entregar um louvor glorioso a Deus. Então, ao longo dessa semana, eu quero convidar a você e permitir, que a gente estude isso junto. Então, assim, esteja atento para que o Espírito Santo possa ministrar ao teu coração nesse tempo, falar contigo e fazer de você um salmista que abre a tua boca, glorifica o Senhor de uma forma gloriosa, porque é assim que Ele merece. Amanhã estaremos juntos por mais um estudo bíblico aqui falando do Salmo 66 e eu te espero às 18 horas. Fica na paz.